Saudações, amigos do Enguarda. Muito bem. O caminho marcial, podemos dizer, ele tem um começo, tem uma origem. Mas o final, uma vez que entra nessa estrada, a gente não pode falar, cheguei a tal ponto, já sei tudo. Cheguei a tal ponto, cheguei ao final da caminhada. A jornada marcial, ela tem começo, mas não tem fim. Enquanto nós estamos aqui, a gente tem o que aprender, a gente tem o que treinar. Somos eternos discípulos. O Enguarda recebe uma verdadeira guerreira marcial, que tem uma história, que tem exatamente esse começo. Agora a gente pergunta, para quando? Essa mulher não para nunca. O caminho dela é dentro da arte marcial e é um caminho eterno. Com muito prazer e muita honra, a mestra Velce Moreski. Bem-vinda, mestra. Oi. Prazer. Tudo bem, mestra? Como vai? Por favor. Obrigada. Xixi, né? Xixini. Xixi. Oh, feichan canxê, mestra. Xixi. Mestra, amigos em guarda, é assim, a arte marcial se baseia em técnicas de ataque e de defesa, mas nada vale sem o conhecimento. E hoje em guarda traz uma pessoa que fala de técnica, de defesa e de conhecimento. Pelo lado feminino. Melhorou ainda, é ou não é? A visão feminina da arte marcial, feminina. né? E muito obrigada pela oportunidade, prazer em conhecê-lo. Estamos nos conhecendo hoje aqui, né? É isso, eu estava investigando ele, porque eu falei, nossa, nós estamos há décadas, né? Na mesma estrada, e hoje foi o dia do encontro. E aqui no Enguarda. Isso. Né? Isso é o moshiroi, como diriam os chineses, né? É muito interessante. Isso. Mas então, Márcio, essa trajetória da arte marcial, né, na verdade, é minha prioridade. Né? Então, eu faço tudo em função da arte marcial. Mas eu busco a supremacia da arte marcial. Sim. Então, significa que eu faço tudo em função de, mas eu jamais abri mão do caminho por qualquer outro motivo, seja ele qual fosse. E nessa minha jornada, que é o lado feminino, né? Então eu vou me aproveitar um amigo, que ele era metade chinês, metade japonês. Opa! E ele me conheceu e ele falou, você quer me ensinar arte marcial? Né? Eu falei assim, ele queria aprender o Xingyi Chuan, Xingyi, né? Que é o boxe do pensamento, que foi criado pelo patriarca, o general Yue Fei. Então, o general, né, que segurou, né, a invasão da China por 12 anos, ele é o patriarca do Xingyi, e é a minha arte marcial que me dá toda a sustentação. Então, toda a minha marcialidade passou a ter um significado. É uma arte marcial interna? Sim. Interna? Ela é 100% interna. Então, é a arte flexível dos tendões. Então, aí entra o lado feminino. Então, como eu falo o lado feminino, então eu digo assim, é uma arte que predominantemente pela fisiologia dela, ela é muito mais para a anatomia da mulher, né, do feminino, do que para a anatomia do homem, do masculino, porque ela é uma arte mais para a felina, né, do que para a musculatura de um tigre, por exemplo, né, que são animais de força, né, força de tração animal. E de peso, e o Xingyi Chuan é uma arte de força interna e de ligamentos, flexibilidade, articulação, que isso é uma coisa intrínseca à natureza da mulher. Então, talvez por isso eu tenha me dado tão bem com o Xingyi quando eu adentrei por esse caminho. E não pensa que eu entrei por amor à arte, tá? Não foi por amor à arte. Mestre, deixa eu interromper. Interrompa! Antes de você falar desse início do primeiro passo na caminhada, eu vou pedir para você olhar ali para acompanhar um vídeo comigo. Tá, vamos lá. Mais forte do que as armas científicas atuais, supera o impossível, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional Kid.
versão brasileira, Emerson Camargo. Os amiguinhos e National Kid, todo mundo queria ser National Kid, né? Todo mundo queria ser. E a gente cantava as musiquinhas, né? Do nosso jeito, mas a gente cantava. Ai, que legal! Mas foi então, eu fiquei sabendo que esse foi seu primeiro herói. Ou não? Não, esse foi o herói que manifestou o meu lado japonês. Ah, sim, isso, no sentido... Foi meu lado japonês. Mas quem despertou o meu espírito para a esgrima foi Ivanhoé. Que era o cavaleiro justiceiro Ivanhoé, que até meu cachorro chamava Ivanhoé e tudo era Ivanhoé. Aí, Então foi lá que eu vi a luta da espada, a forma como o Roger Moore se apresentava como Ivanhoé. Então tudo aquilo para mim era algo assim que não era algo que eu assistia, mas era algo que eu fazia uma empatia, né? Tanto que eu sonhei que eu era Ivanhoé. Eu cheguei a sonhar e isso me deu crises existenciais, porque sonhar com ele é uma coisa, sonhar que ele é outra. Opa! E aí verdade. eu digo, por que eu sonhei que eu era ele, entende? Porque essa minha simbiose com a esgrima é uma coisa muito intrínseca em mim. Na verdade, suspeito que a ligação não é com o personagem, mas com a espada, né? Com a arma. Exatamente, com a espada que ele brandia e a forma como ele se expressava nos momentos dos combates. Então era esse o Ivanhoé que eu admirava e que tinha toda essa empatia, né? Mas eu não tinha organizado na minha cabeça, nas minhas ideias, porque eu era uma menina, eu devia ter uns 5, 6 anos. Então era uma coisa que eu sabia, mas eu não tinha consciência o suficiente para poder lidar com aquilo. E criança também não está muito preocupada se você está lidando, não dá. Aquilo é legal, gostei e pronto. Acabou. E por aí vai, né? Mas o National Kid foi quem mexeu com o espírito mesmo, sabe? O espírito japonês. E foi um momento muito junto, né? Porque eu morei numa rua que tinha famílias japonesas, a escola que eu estudava, que era o Almirante Barroso, as minhas amigas eram todas descendentes de japoneses, elas eram todas Nisei. E meu pai falava, não tem brasileiro nessa escola, só tem japonês, porque quando eu trazia caderno de recordação, só recordação de japonesas, né? E era uma coisa muito forte, eu via a forma como elas se portavam, as canetas que elas traziam. Não sei, eu só sei que eu surtei, entrei em crise, eu chorava, eu falava por que meu pai não é japonês, e meu pai falava, essa menina fala tanta bobagem, você não é japonês, por que não é japonês? E tal. E eram umas crises que eu tinha com uns 9, 10 anos, né? E desenho até hoje por causa de uma mangaka que eu conheci na terceira série, quando eu estava com 9 anos, eu acho, e ela era uma mangaka nata, e a professora mostrava os desenhos dela e foi aí que despertou, né? Eu falei, peraí, por que ela desenha e eu não desenho? Em 15 dias eu estava desenhando tanto quanto. Então, quando fala, você nasce com o dom, ou você tem que ficar treinando, e até, sabe, eu já discuti com como é que chama? Lá da Belas Artes, como é que é esses? Reitor. Eu discuti com o reitor, porque ele falou, você passa a vida inteira fazendo um monte de alho e cebola e uma pérola que sai. Eu falei, eu discordo de você. Não é assim. Se você tem a essência, você só vai fazer pérolas, não é um jogo de acerto. E eu discuti com ele isso, né? Porque ele estava dizendo uma coisa que não compactuava. Porque eu digo o quê? Você quer a arte da pintura, você tem que desenvolver o seu coração. Certo. Tem que desenvolver seu espírito. Porque espada é caminho duplo.
É a espada e o pincel. Então, se você tem o pincel e não tem espada, é um pincel muito leve. Ele pode fazer quadros belíssimos, mas não tem força. E se você tem a espada e não tem o pincel, você vai dar movimentos muito brutos, muito pesado, e não tem a leveza do pincel para suavizar. E quando você não tem o equilíbrio entre o yin e o yang a 50%, você não tem a força. O movimento da arte marcial, ela tem que ter essa combinação. É o caminho do meio, como você falou. O caminho do meio, quando você funde o yin com o yang, você encontra a força. O caminho do meio, nós estávamos conversando antes de iniciarmos a gravação, e eu disse para a mestra, a gente nunca se conheceu nessa jornada. E eu disse, eu me lembrei, né, ontem estava pensando, me lembrei do caminho do meio, que é uma doutrina, digamos, da linha budista, e está numa margem de um rio, você está navegando pelo centro, pelo meio, entre as margens. E a visão panorâmica é a partir do centro. Não é isso? A partir do centro, você pode tudo. Pode tudo. Isso é arte marcial. Né? A esgrima chinesa, ela é a manifestação do que nós estamos falando. Mas, mestra, você tem muito da cultura chinesa, muito da cultura japonesa. Sim. Onde está essa chave de liga um, liga o outro? Eu não desligo um para ligar o outro e vice-versa. Eu sou os dois juntos. Ah. É uma fusão. Por exemplo, você faz um tai chi, você usa os dois braços. Então, quando é o esquerdo, quando é o direito, não existe isso. É os dois em harmonia. Então, a arte japonesa, ela tem uma beleza e uma riqueza, e a arte chinesa tem uma riqueza e uma beleza que você só vai entender o que é essa força e essa beleza quando você entender os dois. Falando em entender, mestra, as pessoas praticam nas academias, praticam com seus mestres, muitos se formam, passam a dar aula, e você, com tanto conhecimento e tanta experiência, e vendo esse nossa arte marcial, seja karatê, seja kung fu, seja jiu-jitsu, arte marcial, como está essa conciliação da prática com o conhecimento hoje? As pessoas estão preocupadas em saber o que estão fazendo? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho vários grupos no Face, né? Então, tenho de taoísmo, tenho de vários segmentos, porque assim fica mais fácil, fica mais organizado atender a demanda das pessoas, né? O que as pessoas estão buscando. E todos eles têm um denominador comum, a maioria busca conhecimento. Eu quero conhecimento, eu quero conhecimento, eu quero conhecimento, eu quero conhecimento. Aí eu digo assim, para que serve conhecimento se você estiver numa UTI? Ele vai salvar a sua vida? Então, quando você está no fio da espada entre a vida e a morte, o que serve ali? É isso que você tem que buscar. Porque o conhecimento, ele é bom para a mente. A mente fica muito bem nutrida. Mas se ele não se transforma em ação correta, é conhecimento, é cultura, não é sabedoria. E tal é sabedoria, não é conhecimento. Eu gosto de taoísmo. Você gosta de taoísmo? Mas eu observo que as pessoas gostam muito do que elas pensam que o taoísmo é. Mas quando você diz assim, olha, taoísmo é isto, aí parece que ou se desinteressa ou acha que não é isso. Então eu digo assim, a mentira, o fato de você acreditar nela, não torna ela uma verdade. Mas, se você acredita na mentira, essa mentira pode passar a ser a sua realidade, porque a gente vive num mundo de reflexo do que você pensa. E esse é o dispositivo de perigo, né, que nós temos. Porque o mundo sempre vai confirmar o que você pensa. O The Secret não fala isso? Tem aí uma corrente do The Secret que diz assim, o céu está sempre conspirando a seu favor. O que você pensa, ele materializa. Você pensa errado, ele materializa errado. E aí você acredita que aquilo é uma realidade porque materializou e você fica preso infinitamente em uma superstição. Superstição,
falta de conhecimento, ou ausência de sabedoria, ou tendo tudo isso não ter prática? Qual é a... Onde entra a prática? Não, eu digo assim, qual é o passo que a gente tem que dar para não se perder, nem para um lado, nem para o outro? Nossa, muito boa essa sua pergunta, essa sua investigação, ela é fundamental no processo, porque é uma nota que eu venho teclando, sabe, tocando ela há muitos anos. Porque não adianta, se você não tem experiência, você não entende. Tentar entender o abstrato sem viver o abstrato, você não vai ter compreensão. Diz, tal não pode ser dito. Tal que pode ser dito não é dito. Então, tal não pode ser ensinado, mas isso não significa em nenhum momento que você não possa compreender e não possa aprender. De que forma? Com as técnicas que os mestres iluminados da China deixaram de herança para as pessoas de nível intelectual não tão sofisticado e rebuscado como eles, pudesse compreender, né, a riqueza do Tao através da simplicidade. Aí vieram as artes, né, o Tai Chi, o Xing Yi, o Bagua, a esgrima chinesa. Todos esses caminhos vêm para, através da sua experiência, você entender o que não pode ser dito e o que não pode ser ensinado, mas pode ser compreendido, tá? Então, é fundamental o processo dos treinamentos internos e das práticas internas, que é a força interna. Então, entenda a força interna. Você vê, a China todinha é força interna. O general Yue Fei, o que ele era? Força interna, ou seja, eles nunca deixam o inimigo entrar. Eles vencem o inimigo fora. Por isso, o general deixava as pessoas fora dos limites da China. O vírus, o coronavírus, foi a mesma coisa. Eles não deixam o vírus entrar para combater ele aqui dentro. Ele não deixa ele entrar. Entendeu? O inimigo tem que ficar fora. Isso é força interna. Estava me lembrando do ideograma do nome moderno da China, que é Zhongguo, né? Zhongguo, então, o Zhong é um quadradinho, é um retângulo com um corte, né? Uma linha transversal. Isso. Que é o centro. É isso. Você está falando de centro, até hoje Centro. ele traz isso no Império do Centro. até hoje ele traz isso no ideograma. Mas essa é a essência do Tao. A China antiga, ela foi todinha, né, fundamentada no Tao. Então, o imperador era a força imóvel, que nunca saía de lá, mas fazia a China inteira rodar. E isso é a moeda, né? É a moeda chinesa que tem aquele quadrado. E os japoneses têm o Goen, que é um círculo redondo. Aqui, o círculo redondo do Goen, né? Mas na China é um centro quadrado, que representa o império do centro, que é o Tao. Então, o centro imóvel faz a roda girar. A carroça funciona assim. Esse é o princípio uno que faz tudo existir a partir daí. China, império do centro. Diz que se você olha via satélite, você vê que aonde era a terra, né, do imperador, o palácio lá, o centro, o império do centro, é um quadrado perfeito. A gente está falando começa a falar muito do Tao, que vem do taoísmo, que é uma, digamos, não vou dizer que é uma ciência filosófica, né? Mas é uma sabedoria ancestral, não é verdade? De base. O taoísmo, acredito que é o berço de quase tudo, não é não? Você tem certeza que você quer que eu responda isso? Sério? Que tal, pessoal de guarda? Estamos com a mestra, ela pode dizer. Porque, tá bom. Então, eu vou falar e cada um guarda como acha e o quanto, tá? Eu sou, no meu mundo, no meu universo, né, onde eu estou orbitando, então eu sou a ponte entre a China e os brasileiros, tá? No meu universo que eu estou orbitando. Por quê? Porque eu tenho entendimento dos dois mundos. Por uma questão de canalização espiritual. E a outra por ter nascido aqui. Então, eu sei, por experiência, o que é ser, né, uma caucasiana. Eu sei o que é ter um corpo espanhol e italiano. Eu sei.
porque quando eu pego a esgrima e faço a esgrima, eu sinto o corpo. Ele não é um corpo asiático. E todo o meu trabalho nessas décadas todas é justamente mudar a configuração do meu corpo para um corpo que possa veicular a esgrima na íntegra. Não porque eu não possa fazer isso, mas porque se eu fizer, o corpo não vai aguentar. Eu até posso dar um golpe, mas depois o que vai acontecer ali, né? Oremos. Então, quando eu digo para os meus alunos, ou seja lá onde eu estiver falando sobre, eu digo assim, os chineses sabem como funciona o jogo neste mundo. Eles entendem como funciona, eles conhecem a regra, eles conhecem para quê, para onde, eles sabem tudo. Então, Deus se revelou para eles. Ah, mas e Jesus e Gautama? Isso é uma outra história, tá? Podemos até linkar tudo isso, mas no momento estamos falando da canalização chinesa, tá? Isso que é importante. Então, tá. Então, eles são humanos que receberam e sabem como é o jogo nesse mundo. E fizeram essas codificações através do entendimento deles, da linguagem deles, que é o mandarim, a caligrafia. Então, é Tao, é Tai Chi Chuan, mas eu poderia falar caminho, eu poderia falar arte marcial, né? Do equilíbrio entre a força positiva e negativa. Eu falei em português, mas parece que não tem a mesma força e a mesma nota, né? Do que se eu falar Tai Chi Chuan ou Tao, né? Mas, se você esquecer a codificação chinesa e for pegar a essência, não, é a essência da nossa realidade. Não muda absolutamente nada. Então, quando alguém fala, é bonita essa filosofia, não é uma filosofia. É uma seita. Não, não é uma seita. É um conhecimento? Pode ser um conhecimento no primeiro momento. Mas se você caminhar com sinceridade, ele deixa de ser um conhecimento para ser uma revelação. Que foi o que Gautama recebeu sozinho, né, depois de 40 dias. Foi o que Jesus também entendeu depois de 40 dias no deserto. Nós estamos vivendo uma quarentena e eu estou escrevendo sobre quarentenas. Então, existem quarentenas na história da humanidade. Então, você tem que olhar Deus por cima e a Terra como um tabuleiro. E pegar a linha do tempo e ver como Deus falou com o homem, né? Então, numa primeira fase, ele mandou o quê? Os disciplinadores, Moisés, Confúcio, Mêncios. Depois ele mandou os mestres, Gautama, Jesus, entendeu? E hoje nós estamos formados, porque nós já sabemos como viver em sociedade, pelos mestres, Moisés, Confúcio. Nós já sabemos para que estamos aqui, através de Gautama, através de Jesus. Então, o que nós temos que fazer hoje? Realizar. E nós estávamos realizando? Não, não estávamos. Então, o que o tal, né, vamos falar Deus, fez? Ele fez um stop. Ele parou a humanidade. Ele parou a humanidade a primeira vez em 40 dias com água e lavou tudo. Ele parou a humanidade uma segunda vez com fogo e purificou tudo. E depois, hoje, onde nós estávamos? Então, ele parou o mundo com o ar. O ar parou. Através do ar, ele está purificando. Por quê? Você não aceita a regra, você não respeita as normas, então você vai ser recolhido. Olha o que eu estou dizendo, é pesado? Eu estou fazendo uma leitura, porque está muito claro, fique em casa. Entendeu? Fique em casa. Se sair, use máscara. Hoje eu estava vindo para cá e vi o segurança do metrô, com a maior paciência, mantendo a distância de um senhor de uns 50 anos que se recusava a pôr máscara para entrar no metrô. Eu vi crianças andando pela rua sem máscara, os pais com máscara e as crianças sem máscara, botando a mão na boca. Pessoas que usam máscara cobrindo a boca. Então, isso é tal. Porque ele está dizendo o que para você? Ou você aceita a regra, você fica em casa e entende o porquê você está aqui e para quê e o que tem que ser feito, ou você não tem alternativa. Porque o inimigo que está lá fora é letal, ele não está dando. Mas, veja bem, pensa, Márcio,
Muito melhor que um dilúvio, que foi só uma família dentro de uma arca. Muito melhor do que o fogo, que o mundo inteiro explodiu e caiu na cabeça de todo mundo, você não tinha onde ficar. Era bomba caindo toda hora, era tiro toda hora, gente morta o tempo todo. Hoje nós podemos ficar em casa, nós temos internet, podemos conversar com o outro, temos boa comida, temos casas confortáveis. Ah, mas você está falando isso de uma elite. Não, eu estou falando de gente que vive bem. Né? Se você mora numa caverna e você vive bem, a sua casa é muito boa. Miyamoto Musashi passou uma boa parte numa caverna. O Tamo, né, que é o Bodhidharma, passou 9 anos numa caverna. Então, onde você está é o que você é. Mestra, esse estar tem tudo a ver com o que nós conversamos, porque estamos aqui, estamos na arte marcial. Sim. E o absorver conhecimento estando no caminho, seria esse uma das ferramentas para a gente... Eu sou suspeita para falar, Márcio, porque onde eu estou na montanha, eu vai falar, mas isso já falaram várias vezes para mim, isso é bom para você. Eu falei, como sabe que é bom para mim? Qual é a sua diferença entre você e eu? Né? Então. Porque o que eu estou fazendo é bom para a realidade humana. Você pode aceitar ou não, você pode querer fazer ou não. E isso vai fazer diferença lá na frente, na chegada, na reta de chegada. Tá? Mas de onde eu estava quando eu comecei, para poder estar aqui na sua frente hoje conversando, eu sei que se não fosse por esse caminho, eu não estaria nesse mundo há mais de 30 anos. Olha aí. Há mais de 40 anos eu não estaria mais nesse mundo. Então foi a marcialidade, foi a disciplina que me resgatou, né, de um final muito triste e muito prematuro. Certo. Tá? Porque aos 25 anos literalmente eu fali. Né? Eu fali fisicamente, eu fali moralmente, eu fali tudo. A única coisa que eu tinha ao meu favor naquele momento era o livre-arbítrio para escolher. E eu escolhi continuar. Falei, enquanto eu puder escolher, eu escolho continuar. Para onde você vai? Não sei. Eu só sei que aqui eu não vou ficar. Mas para onde você vai? Não sei, mas eu sei que nessa direção onde todo mundo vai e que eu estava também não me interessa. Só o fato de eu ter convergido para o oposto, já não estou indo para lá, já está bom. Já tem a experiência que... Já está bom. Porque aquele caminho não me levou a lugar nenhum. Então tá. Porque eu achava que era porque eu não tinha dinheiro. Eu achava que eu não tinha realização profissional. Eu achava que porque eu não estava no meu carro a 200 km por hora numa estrada no pôr do sol. Sabe? Pirando nos Pink Floyd da vida. Não é Pink Floyd da vida não, hein? Porque Pink Floyd é Pink Floyd, pelo amor de Deus. Claro. Nossa, não. Para mim era... Nossa, tá curtindo The Wall dentro do meu carro, 200 km por hora, em final de tarde. Tudo aberto, meu carro parecia um aquário. O carro tremia. Ele não aguentava a velocidade. E dentro não soltou 1 milímetro. Eu tinha vencido a barreira do som fora, mas o problema não era fora, era dentro. Mas enquanto eu não fiz isso, eu pensava que era porque eu não estava, entendeu? Mas aí eu vi que... Como solta? Mestra, você falou assim, nós estamos já... Você chegou lá e falou, vocês têm 2 minutos apenas. E tem 2 minutos apenas. Tanta coisa para conversar. Eu quero que a mestra mostre alguma coisa. Pode ser da arma? Sim. A espada chinesa eu trouxe 2. Sim. Tá? Então, vamos lá. Em 2 minutos, 2 espadas. Essa espada é a espada historiadora da China. Então, é ela que é o espírito da China. Se você não... Tem uma série, o Indomável, que explodiu no mundo todo. Mas o sucesso dessa série é a espada chinesa. Se não tem a espada chinesa, essa série não existe. A espada chinesa. Então, apresenta para nós, por favor, mestra. E aqui nós temos a espada chinesa, que é a espada gêmea. Tá? Linda. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a espada gêmea, que é a espada Bagua. Então, a espada Bagua, ela já quis se mostrar logo de imediato, que é 2, tá vendo? Mas, na verdade, você olha e você vê uma espada. Tá vendo? Você vê uma espada.
né? Então você entra e você tem uma espada. Mas quando você desembanha, são duas. E aí, Musashi, o que ele fez? Por que vamos lutar com uma espada e uma embanhada se temos duas? E foi aí que ele criou o Niten, que são as duas espadas. Então ele usa a companheira na mão esquerda e na mão direita o katana. E aqui ele para o katana e entra. Então isso é o Niten, que foi que Musashi, né, fez. Ok? Certo. Então, a espada baguá, ela é incrível porque você tem que movimentar as duas e as duas têm pingente e eles não podem embaraçar, tá? Porque se ele embaraçar, é as suas ideias que estão embaraçadas. Olha assim, tudo... Ok? E essa aqui é a espada nobre chinesa, né? Que é a historiadora. E tudo nela é tal. Não há nada nela que não seja tal. Então, é uma espada, né? Que tudo nela... Já me perguntaram, tem para homem? Tem para homem? Então, isso mostra que é uma espada muito eficiente. Por quê? Porque ela é uma espada que não levanta o seu espírito. Tanto que perguntaram se tem para homem. E esta é a estratégia e o espírito da espada chinesa. Porque você olha para ela, você se sente bem. Os movimentos, eles são muito bonitos. E essa espada, ela gosta de sair, ó. Tá vendo? Ela já estava saindo. Ô, mestre, onde nas redes sociais a mestre está atuando, está forte? Sim. Velzi Moreski. Velzi Moreski. Você também tem um trabalho com um grupo, não é isso? Sim. Tá. Eu tenho uma rede social, que é o rimplay.com. E lá Rimplay? é o rimplay.com. Aí depois você põe aí, Sim. Então, porque lá é o espaço para eu poder atender as pessoas em larga escala. Entendi. E já somos quase 1000 Rim gamers que estão dentro do Rimplay, mas em modo privê, tá? Agora, com a pandemia, como todo mundo está procurando algo que realmente responda, né, ou que atenda a sua expectativa online, então o Rimplay, a partir de agora, então ele passou a atender em larga escala no mundo. Mestra, É isso. eu espero contar com sua presença novamente aqui para continuar os ensinamentos. Isso, vamos continuar trocando também, né? Eu também quero conhecer um pouco de você. Opa! E quando é que você vai me dar essa honra? Agradeço muito, viu? Muito honrado, viu? Muito honrado. Eu quero ver. Eterno discípulo, viu, mestra? Amigos em guarda, muita honra. Apresentamos aqui a mestra Velzi. Muito obrigado, mestra. Muito obrigado obrigada. mesmo. Amigos em guarda, saúde e paz.